Tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando então sobre alguns comandos, tá? Para ti que está iniciando, né, no terminal Linux, né, e talvez não conheça muitos comandos e talvez esteja querendo deixar o seu vocabulário então de comandos um pouco mais abrangente. Tá? Os comandos não necessariamente têm relação entre si, tá? São alguns comandos aleatórios assim que eu lembrei e vou compilar nesse vídeo para falar para vocês, tá? Alguns deles quebram um galho de vez em quando, outros são só por questão de curiosidade mesmo, tá? Para vocês estarem conhecendo. Então vamos começar. O primeiro comando que eu anotei aqui para mostrar para vocês é, na verdade, uma aplicação, tá? Um pacote, que é o htop. Tá? O htop, esse pacote aqui, que vai estar na maioria das distribuições, tá praticamente em qualquer distribuição, tá? Então tu vai estar podendo instalar com o teu gerenciador de pacotes, em distribuições Debian, baseadas no Debian, como Ubuntu, Linux Mint, o próprio Debian, tu vai estar podendo instalar com o apt install htop, distribuições baseadas no Arch, né, que usam o Pacman como gerenciador de pacotes, vai estar podendo usar Pacman-S maiúsculo htop, tá? O que é o htop, então? Ele é um visualizador de processos, tá? Vou tirar minha cara aqui para uma lateral workspace. Ó. Aqui a gente vai estar podendo usar setas, tá? Para navegar pelos processos, tá? E aqui embaixo tem mostra uma ajuda, então, de alguns dos comandos que tu vai estar podendo fazer. Então, tu vai estar... Ele é bem interessante para tu ver também, por exemplo, o uso de RAM. Aqui, no caso eu estou usando 1.8 GB, tá? Porque eu estou gravando, estou com a câmera aberta, tem vários outros processos abertos, então aqui mostra o uso de memória swap, se tu tem, tá? Memória, um espaço, uma área de troca, né? E aqui tu vai estar podendo navegar os teus processos. A função que geralmente o pessoal mais utiliza é o F3 para procurar algum processo, então por exemplo, se eu procurar head shift, head shift, ó, vocês podem ver que eu achei aqui embaixo, que é um processo de uma aplicação que eu utilizo para mudar a temperatura das cores da tela, né, e tudo mais, e você vai estar podendo com F9 matar um processo, então, né, então lembra bastante, por exemplo, um monitor de gerenciador de tarefas lá do Windows, né, então é uma aplicação bem legal, tá, que tu vai estar podendo utilizar. O segundo comando é o comando free. Tá? O comando free ele vai estar mostrando para ti então o teu uso de memória RAM. Tá? Se tu rodar o comando só assim, free, tá? Sem nenhum parâmetro, ele vai estar mostrando todos esses valores em bytes. Tá? Então não é muito legível para nós. Então a gente geralmente vai estar rodando esse comando com... Deixa eu voltar minha cara aqui. Aí, ó. Sim, geralmente a gente vai estar rodando esse comando com o parâmetro "-h". Por quê? O parâmetro "-h", isso eu vou falar também nos outros comandos, você vai estar podendo usar esse parâmetro. Ele vai mostrar, então, em unidades que são mais legíveis para nós, seres humanos, né? Que não somos computadores. Então, vocês podem ver aqui que eu estou utilizando atualmente 1.5 GB de RAM, eu tenho no total 7.5 livre, então eu tenho 5 GB e vocês podem estar pensando, mas essa não fecha, né? Não fecha essa conta. Por quê? Porque eu tenho 1 GB aqui em cache, tá? Que o meu computador está utilizando, então para estar otimizando a utilização de recursos, então, para as minhas tarefas. Tá? Outro comando que eu queria mostrar para vocês é o df. Tá? O comando df a gente vai estar podendo utilizar também com esse parâmetro "-h", para mostrar em unidades mais legíveis. Ele vai estar mostrando qual que está sendo a utilização em disco nas diversas partições montadas então no teu computador. Algumas partições aqui, por exemplo, o dev-sda2, dev-sda4, dev-sda1, são partições que eu fiz manualmente na hora da minha instalação, né? Que são a minha partição de boot, a minha partição de home, né? Que é e a minha partição raiz. Mas as outras partições são partições que o próprio sistema vai estar criando para gerenciar alguns processos a nível de sistema mesmo, tá? Se tu vai estar podendo utilizar então um grep, né, no caso, para pegar somente uma linha, por exemplo, se eu quiser ver na barra home, eu vou podendo ver que
vou estar podendo ver aqui, por exemplo, eu tenho 851 GB total, estou utilizando 66 GB e tenho 742 GB livres. Tá? Tenho também um comando bem legal que é o DU, tá? Vocês podem ver que rodou bastante, tá rodando bastante coisa ainda, que ele vai estar mostrando o quê? Quanto que está sendo utilizado, então, mas esse comando, quanto vai estar sendo utilizado de espaço por aquele diretório ou por aquele arquivo. É um comando legal, então, que tu vai estar podendo usar também aquele parâmetro "-h" para ver quanto, por exemplo, uma pasta, um diretório do teu computador está utilizando. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho aqui um arquivo, uma pasta, né, um diretório chamado mus, que fica minhas músicas, tá, que eu tenho baixadas aqui. Se eu rodar esse comando, ele vai me dizer quanto que esse diretório está ocupando no sistema. Então ele vai me dizer cada uma dessas pastas, desses arquivos, quanto que eles estão utilizando, tá? E vai me dizer no final quanto que o diretório está utilizando no total, que eu sei então que minhas músicas estão ocupando 19 GB do meu sistema, tá? Outro comando é o less, tá? Então vocês podem ver que não está muito legível aqui, porque é um output grande. Então se eu der um pipe no less, ele é um leitor, tá? de output que vai estar podendo rodar para cima e para baixo, com a tecla J para baixo, K para cima, que são as teclas do VI, né? E também vai estar podendo usar as setinhas. Com o que tu sai daqui, então fica bem mais legível para eu ler isso aqui, por exemplo, né? Outro comando é o comando watch, tá? O comando watch, tá? Se eu entrar no manual aqui, vocês vão poder ver que ele é o quê? Executar um programa periodicamente mostrando o output em tela cheia. Então, por exemplo, se eu pegar aquele comando, o free-h, tá? Que é para ver o uso de memória de uma maneira melhor, então, para nós. Eu vou estar podendo usar o comando watch e usar o comando free-h. A cada 2 segundos, então, ele vai estar rodando esse comando e eu vou estar podendo ver qual que é a saída dele. Ó, então, vocês podem ver que não está mudando muito, ó, mas aqui a memória compartilhada até mudou, ó, 362 MB para 363, então vocês estão vendo que está atualizando. Se eu quisesse botar uma contagem em segundos específica, eu poderia estar usando, por exemplo, o "-n e colocando um número, por exemplo, 30. Ou seja, ele vai atualizar a cada 30 segundos, vou botar o comando aqui, ó, a cada 30 segundos, então, o free-m, o free-h vai estar sendo rodado e mostrado aqui o output em tela cheia. Ok? Ctrl C para sair, então, do watch. O outro comando que é bem legal, esse comando é mais só por curiosidade mesmo, né? Mas se tu quiser um calendário aqui no terminal, tu pode usar o comando cal. Tá? Então ele vai mostrar um calendário aqui, bem convencional. Se eu quiser, por exemplo, mostrar um mês para trás, o mês atual e um mês para frente, eu posso usar cal com o parâmetro 3. Então ele vai mostrar junho, vai mostrar julho e vai mostrar agosto, que é o mês que vem. No caso agora dessa data que eu estou gravando esse vídeo. Tem um comando bem legal também, que é o comando date, tá? O comando date vai estar então te mostrando o dia da semana, qual que é o dia de hoje, o mês, o ano e o horário também, e mostrando o teu fuso horário, tá? Então é um comando bem simples, mas bem legal também. Para quem utiliza notebook, tem um comando que você vai estar podendo rodar com o sudo, que é o PowerTop, tá? Então vou botar minha senha aqui. O PowerTop, ele vai estar te mostrando quais os processos, tá, que estão puxando mais energia da tua bateria, tá? Então nesse caso tu vai estar podendo ver aqui qual que é quantos watts cada uma das aplicações está gastando. Eu posso ver então que por exemplo, o Picon aqui, ele usa, que é um processo, tá? Que é o meu compositor, tá? De janelas. Ele está usando bastante da minha bateria, então eu poderia estar repensando a utilização dele, tá? E então tu vai estar podendo analisar quais processos estão gastando bastante a tua bateria. Então é uma aplicação bem legal, assim, para tu estar utilizando. Tem mais duas aplicações, dois comandos na verdade que eu quero mostrar para vocês. Um deles é o IPA, tá? Ou IPADDR ou IP address, tá? Todos vão dar o mesmo
output, que é para tu estar vendo o IP da tua máquina. Por exemplo, se eu quiser o IP local para, por exemplo, fazer uma conexão em SSH com algum outro computador, eu vou estar podendo olhar aqui, então, esse IP local dessa maneira, com esse comando IP A, tá? E nesse caso, na minha máquina, esse que é o IP local para eu estar fazendo uma conexão SSH, tá? 192.168.0.112. Ok? E também tem um comando legal que eu uso aqui, como eu estou usando o gerenciador de janela, eu uso para desligar meu computador, que é o shutdown-h now. Shutdown, então, é um comando que ele vai estar desligando o teu computador depois de 60 segundos, tá? Se não der mais nenhum parâmetro. O "-h" é um parâmetro que vai estar dizendo, olha, para os processos do computador antes de desligar ele para não dar nenhuma baboseirinha, tá? E uso também essa opção now, que ele não vai estar esperando então 1 minuto para desligar o computador, porque geralmente quando eu quero desligar o computador eu quero desligar naquele momento, eu não quero ficar esperando, né? Tô de olho em ti, Windows, dizendo para as pessoas, esperem só um pouquinho, não desligue seu computador. Se a pessoa quer desligar o computador, ela deveria, né, em teoria, poder desligar seu computador. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu mostrei então esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comandos para vocês. Espero que vocês possam fazer a utilização de algum deles aí em algum momento, tá? São comandos meio aleatórios, mas eu achei legal então trazer para vocês esses comandos. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, então. E a gente se vê na próxima. Curte o vídeo aí se foi legal, te ajudou de alguma forma. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E até a próxima.